Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Trindade, de Direito Constitucional e de Legislação Aplicada ao Ministério Público da União, e hoje a equipe do IMP Online, do IMP Concursos, com muita honra, veio entrevistar uma das maiores autoridades nacionais na matéria do Ministério Público, especificamente do Ministério Público da União e do Ministério Público Federal, mais precisamente, o doutor Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, doutor Vilhena, subprocurador-geral da República, com atuação no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive, e que a gente vai conversar um pouco acerca do que é o Ministério Público da União, do que é o Ministério Público Federal, o ingresso na carreira de Procurador da República, a carreira, as funções de um Subprocurador-Geral da República, de um servidor do Ministério Público da União também, das carreiras dos serviços auxiliares. Então, é com muita honra. Doutor Vilhena, sempre um prazer, meu amigo. Eu queria agradecer muito o seu tempo, sua disponibilidade aqui na agenda para trazer essa mensagem aqui para os alunos do IMP Concursos e do IMP Online. Eu queria que você começasse contando um pouco o seu ingresso no Ministério Público, sua carreira até se tornar subprocurador-geral da República, que é o topo da carreira do MPF, para a gente ter uma noção mais ou menos de como isso se deu, inclusive seu ingresso, seu concurso. Inicialmente eu queria agradecer ao professor João Trindade pela honra que me concedeu de contar um pouco da minha vida profissional, contar um pouco da minha instituição a que eu tanto amo e que já pertenço há quase 29 anos. É realmente uma alegria muito grande recebê-lo aqui no meu gabinete para que possamos conversar um pouquinho sobre o Ministério Público brasileiro. Bom, eu comecei em 1989. Meu concurso demorou mais de um ano, quase 2 anos. As nossas provas eram feitas de uma maneira diferente da que é hoje realizada. Nós tínhamos todo o programa do concurso dividido em 3 grandes grupos. No primeiro grupo havia Constitucional, Tributário e Administrativo e eram feitas 40 questões objetivas com 5 alternativas. No grupo 2, nós tínhamos processo civil, processo do trabalho e direito do trabalho. Também, num grupo 3, o direito penal, o direito processual penal e o direito eleitoral. Nós fizemos 3 dias de provas, sendo que, além das 40 questões objetivas, eu esqueci de me dizer, havia uma questão dissertativa. Então, a prova objetiva e a prova subjetiva eram feitas no mesmo dia. Entendi. Uma para cada bloco desse. Uma para cada grupo, exatamente. Só sabíamos se íamos para a oral se tivéssemos realizado 50% de pontos nas objetivas. Então, depois de 3 erradas, anular uma certa, tinha que ter o mínimo de 50% nas objetivas para a sua prova subjetiva ser corrigida. E depois você tinha que ter 50% nos 3 grupos para você ser chamado para a prova oral. E você só era aprovado se você tivesse 60% em cada grupo de média final. Olha só que dificuldade. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre as atribuições do cargo de subprocurador-geral, como é que é essa experiência como procurador e depois como procurador regional, que foi quando eu tive a honra de conhecê-lo, como é que trouxe essa bagagem até o senhor se tornar subprocurador-geral da República? Hoje, quando você passa no concurso, você assume o cargo de procurador da República e é lotado numa unidade do Ministério Público. Pode ser, no caso de procurador da República, do Ministério Público Federal. Então, eu vou falar do Ministério Público Federal. Hoje nós temos, graças à interiorização da Justiça Federal, nós temos muitos municípios brasileiros com procuradorias da República e há também a Justiça Federal naquele município. Então você pode começar por ali. A nossa porta de entrada hoje é o norte do país, que é onde há a maior carência de membros do Ministério Público Federal. Depois de algum tempo, você vai se removendo, porque normalmente você não consegue se lotar na primeira lotação onde você gostaria. Sim. É natural que você observe os mais antigos dentro de um processo de remoção que precede a nomeação e a lotação inicial do candidato recém-aprovado. Em seguida, com o passar do tempo e as devidas remoções, você ascende ao cargo de Procurador Regional da República. E no Brasil, nós só temos 5
5 procuradorias regionais da República, que coincide, há uma simetria com a Justiça Federal. Então, são 5 tribunais regionais federais. A primeira região em Brasília, a segunda região no Rio de Janeiro, a terceira região em São Paulo, a quarta região no Rio Grande do Sul e a quinta região em Pernambuco. Você tem que optar por uma dessas, de acordo com a vaga que for disponibilizada para ser preenchida. No Ministério Público, as promoções se dão necessariamente de modo alternado. Uma é por antiguidade e a subsequente por merecimento. Então, sempre há essa alternância. Em seguida, você, por exemplo, que quer vir para a primeira região em Brasília, mas só abriu vaga na quarta região em Porto Alegre, você primeiro tem que ser promovido para Porto Alegre, para depois pedir a remoção numa vaga de Brasília. Porque quando a vaga de Brasília surgir, ela vai ser colocada em remoção entre os procuradores regionais antes de abrir para a promoção de novos procuradores regionais. E depois de algum tempo, como procurador regional, você ascende ao último nível da carreira, que é o de subprocurador-geral da República. Como eu disse, Procurador da República oficia perante o juiz federal. O Procurador Regional da República oficia perante o Tribunal Regional Federal. O Subprocurador-Geral da República atua perante o Superior Tribunal de Justiça. E aí, só perante o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República é quem tem a função de representar o Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Agora, o Procurador-Geral da República é apenas uma pessoa. Ele, simultaneamente, é Procurador-Geral da República, ou seja, chefe do Ministério Público da União. Ele é presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem assento no Conselho Nacional de Justiça. Ele tem assento no Supremo Tribunal Federal. E ele tem assento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. E no Tribunal Superior Eleitoral. Nós somos 74 subprocuradores gerais da República. Dos 74, o Procurador-Geral da República convida 5 subprocuradores gerais para atuarem com ele, por delegação, perante as turmas do Supremo Tribunal Federal. Então, é feito o convite e o subprocurador-geral aceita e vai trabalhar com o Procurador-Geral da República perante as turmas. Por quê? O Procurador-Geral da República se concentra no pleno do Supremo Tribunal Federal. E, nas turmas, ele faz a delegação e essa delegação é cumprida hoje por 5 subprocuradores gerais da República. 3 que atuam em matéria criminal, não originária, porque a função originária é exclusiva do Procurador-Geral da República e quem o faz hoje, existe uma secretaria da função penal originária. Entendi. Compreendeu? Então, eles atuam em quê? Nos recursos que sobem dos tribunais, especificamente do Superior Tribunal de Justiça, na sua grande maioria, e matéria criminal, basicamente do Superior Tribunal de Justiça. Mas tem 2 colegas que atuam em matéria civil. Entendi. Matéria civil. A matéria civil, ela é feita da seguinte forma. Você tem os recursos extraordinários que sobem do Superior Tribunal de Justiça, você tem os recursos das turmas recursais dos juizados especiais federais que sobem direto para o Supremo sem passar pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, todos os 5 atuam em matéria de delegação e matéria não originária. Acontece que o Supremo fez um corte recente que ele deu às turmas a competência para poder receber denúncias contra autoridades com foro privilegiado, desde que não fossem algumas que o Pleno elegeu e disse nós vamos deliberar sobre isso. Então, hoje as turmas também recebem ações penais, denúncias oferecidas pelo Ministério Público. E como nós representamos a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, perante as 2 turmas do Supremo, então nós também fazemos sustentação oral, tanto para o recebimento da denúncia, quanto para as alegações orais finais, depois dos memoriais, já no julgamento da ação penal. Interessante. Isso é interessante, inclusive, para você que está se preparando para o concurso, tanto de servidor quanto de membro do Ministério Público, porque acho que é um bom exemplo do princípio da indivisibilidade, né?
Exatamente. Essa questão de os membros poderem se substituir uns aos outros, ou de um faz a sustentação oral com a denúncia tendo sido oferecida, tendo sido assinada por um colega, quer dizer, todos estão representando o Ministério Público Federal. Isso é bem por isso que se diz que o Ministério Público é uno e indivisível, porque o Ministério Público, uma vez que o Procurador-Geral da República assina a denúncia, porque só ele pode fazê-lo, contra parlamentar federal, a partir do momento que está no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, e foi para uma das turmas, não é a autoridade que tem a apreciação da denúncia pelo pleno, como no caso do presidente da República, então é um parlamentar federal, o membro do Ministério Público que tiver a delegação do Procurador-Geral, estiver na sessão, tem poderes para poder fazer a sustentação oral, tanto para o recebimento da denúncia quanto para o pedido de condenações finais. Como é que se dá essa relação, por exemplo, com os membros novos da carreira e principalmente com os servidores daqui do MPU? Embora as carreiras sejam distintas, ou seja, eu faço concurso para Procurador da República e se passar eu não posso trocar com um colega do Ministério Público do Trabalho, embora o CNMP tenha recentemente deliberado alguma coisa quanto à possibilidade dessas permutas, não está ainda muito claro. As carreiras são independentes e os concursos também são independentes. Quanto aos membros, quanto aos servidores, não. O quadro do Ministério Público da União é um só. Então, há uma possibilidade muito grande de, em se passando para o quadro de pessoal do Ministério Público da União, oficiar em qualquer um desses 4 ramos. Então, o servidor é chamado a prestar os seus serviços ao MPF, ao MPT, ao MPM ou ao MPDFT. E vou dizer uma coisa, é uma carreira brilhante a de servidor dos quadros do Ministério Público da União. Nós, procuradores, digo isso para vocês que estão estudando e digo isso para todos os meus colegas, não seríamos nada sem o auxílio, sem a colaboração, sem a dedicação de todos os servidores do Ministério Público da União. Muito interessante. Não há. E a figura que eu digo é, quando você vê a ponta do iceberg, você vê o procurador, porque é ele que sai na sessão do tribunal, é ele que sai no jornal, é ele que sai na fotografia, não é? No filme, enfim. Agora, quem está por baixo do nível das águas é um corpo enorme de servidores, que dá sustentação àquele pedacinho que aparece, que somos nós. Não são apenas os bacharéis em direito que têm, digamos assim, colaborado com a atribuição do Ministério Público. E aí eu pego o gancho para falar das câmaras. Como nós temos uma atuação temática muito forte no Ministério Público Federal, nós temos 7 câmaras de coordenação e revisão, que seriam um segundo grau de coordenação e de revisão de matéria feita pelos colegas em primeiro grau. Então, as câmaras não só coordenam o trabalho do Ministério Público Federal na temática no Brasil inteiro, como revisam manifestações de arquivamento de inquéritos civis públicos ou procedimentos preliminares ou mesmo notícias de fato, antes delas serem definitivamente arquivadas. Essas câmaras divididas hoje em 7 grandes temas, já foram 7, nasceram 7, ficaram 6, voltaram a ser 7. Isso eu não sabia não, no começo eram 7 também. Eram 7, aí teve um período que ficaram 6 e agora passaram a ser 7 câmaras. Então nós temos a primeira Câmara que cuida dos direitos sociais. Educação, saúde, enfim, pode imaginar por aí o que equivale a direitos sociais. A segunda Câmara é a nossa Câmara Criminal, por excelência. A terceira Câmara cuida de consumidor e ordem econômica. A quarta Câmara cuida de meio ambiente e patrimônio cultural. A quinta Câmara é a nossa Câmara de Combate à Corrupção. A sexta Câmara cuida de indígenas, quilombolas, minorias étnicas, e a sétima Câmara cuida do sistema prisional com o controle externo da atividade policial. E temos acima disso, ou paralelamente a isso, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que aí toda a parte de cidadania é tratado dentro dessa Procuradoria Federal. Porque o jurídico a gente dá conta. Mas se você pegar
uma situação concreta, às vezes só o jurídico não resolve. Você precisa de ter outras áreas. E o concurso vai servir para isso. Imagine você, no caso da Sexta Câmara, quando você vai tratar de comunidades indígenas ou comunidades quilombolas. Você precisa de saber se aquela terra é tradicionalmente ocupada por eles ou não. Vai precisar de um antropólogo. Um antropólogo para poder fazer o laudo. Então, quem é que vai fazer o laudo? É o antropólogo que é concursado, que entrou no Ministério Público da União, que está lotado hoje nós temos um setor de perícias, mas que está vinculado, digamos assim, pela sua formação aos assuntos da Sexta Câmara, e ele vai nos dar um embasamento, o embasamento científico para que eu possa revesti-lo de juridicidade e pedir em juízo algum tipo de direito a ser reconhecido em favor daquela comunidade. Por isso eu digo, os servidores que têm o curso de Direito, eles trabalham mais de perto com a gente no dia a dia. Os servidores que são dessas outras áreas do conhecimento e que são, para nós, também muito importantes, eles têm um contato com os procuradores de acordo com a necessidade da demanda. Então, veja, a importância que tem os servidores, e eu falo isso com muito carinho, com muito, respeito a todos os servidores da casa e a todos aqueles que querem ser servidores da casa. Porque nós, procuradores, sim, podem até dizer, como eu já ouvi e falo isso de público, eu já ouvi procurador dizer que essa casa é a casa dos procuradores, porque se fosse dos servidores, seria uma Servidoria Geral da República e não uma Procuradoria Geral da República. Me parece extremamente que visão moderna, hein? Tacanha, né? Uma visão míope, porque se ele não tiver servidores para auxiliar no trabalho dele, ele não consegue. Se a gente não tiver a colaboração, e não só a colaboração, mas a dedicação e essa lealdade profissional dos servidores à nossa instituição, ora, quantos e quantos termos de depoimento sigilosos a gente colhe ao longo da nossa carreira? Imagine se eu estou colhendo um termo de depoimento sigiloso com um servidor e esse servidor vaza a informação. Exatamente. Olha o prejuízo que há nisso. Então, o sigilo que ele mantém, além de profissional, é de caráter. É um sigilo que mostra o caráter do servidor. E mostra a importância da função. E a importância da função também. Maravilha. Porque quanto mais é dado, mais é exigido, claro, né? Claro. É muito bom a gente concretizar isso, especificamente também quem está estudando para fazer o concurso de servidor do MPU também, saber exatamente em que vai poder contribuir para o Brasil, em que vai poder, como é que vai exercer o seu trabalho. Como não poderia deixar de ser, do mesmo jeito que o senhor tem uma delegação da Procuradora-Geral para atuar no Supremo e para fazer essa ponte com outros poderes, eu tenho uma delegação, digamos assim, dos nossos alunos para lhe fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo também. E que, claro, no limite do que é permitido pela sua função, saber se há uma previsão de concurso para membro e para servidor do MPU por agora. Olha, nós estamos precisando muito, não só de membros, mas principalmente de servidores. Nós sabemos das limitações que a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs a todo administrador, mas nós temos uma expectativa de que ainda esse ano saia o concurso para servidores. Nossa, que informação ótima, que maravilha. Doutor Vilhena, eu quero agradecer imensamente. Para quem não sabe, não tem acompanhado, tem que estar muito fora do noticiário para não ter visto seu rosto por aí. Mas o doutor Vilhena, exatamente por atuar por delegação da Procuradora-Geral, também na segunda turma do Supremo, tem pego todos esses casos da Lava Jato, das forças-tarefas, as questões que têm movimentado os mundos jurídicos e políticos brasileiros e, gentilmente, muito gentilmente, abriu esse espaço aqui na agenda para poder falar para a gente aqui do IMP Online, do IMP Concursos, especificamente para você saber como é que funciona o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal especificamente, e deu uma aula aqui a todos nós. Eu já tenho vários exemplos novos para dar agora nas minhas aulas de legislação do MPU. E, doutor Vilhena, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está estudando para esse concurso. Olha, eu queria dizer a você o seguinte, eu sei que não é fácil. Essa época em que a gente está estudando, parece que tudo concorre contra.
no sentido de que é a Copa do Mundo que você está deixando de assistir, é o final de semana que você não está curtindo com quem você ama, com a sua família, com o seu namorado, enfim. Você tem que abrir mão de muitas coisas para poder conseguir o seu objetivo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todo esforço será recompensado. Você terá, eu posso te garantir, rico você não vai ficar trabalhando no Ministério Público, seja como membro, seja como servidor, trabalhando no Ministério Público honestamente. Mas você poderá viver confortavelmente para o resto da sua vida. Seja bem-vindo. Maravilha. Muito obrigado, doutor Vilhena, mais uma vez. Obrigado por... disposição. Maravilha. Muito obrigado por nos receber. E é isso. Então, você agora já tem, se faltava algum estímulo para você estudar para o concurso do MPU ou para o concurso de Procurador da República, acho que agora não falta mais. Bons estudos, boa jornada e até a próxima.